Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Agora retornando, depois de 2 meses, né, Ed? A gente parou em julho. Agosto eu fiquei 30 dias fora. E agora, finalzinho de setembro, o Ed de retorno aqui. Tudo bem, Ed? E aí, professor, tudo bem? Fazia tempo, hein? Sei nem mais se eu sei responder aqui o pessoal. Não, conhecimento a gente nunca perde, nunca esquece. O Ed agora tá em São Paulo, né, Ed? Tá frio aí, não? Ixi, demais. Tô usando até uma blusa térmica aqui por baixo. 2 meses aí de muitas mudanças, né? Saí de uma pessoa, tô em São Paulo, tirei a certificação, terminei a pós. Tô aqui vivendo esse ambiente agora do mercado financeiro. Muito bem. Então vamos lá para mais um episódio, Ed. Vamos, pode mandar bala aí. Bom, pessoal, antes de mais nada, acesse o meu site josecobori.com.br para acessar aí conteúdos extras que vocês não encontram aqui no canal, nem no nosso podcast, tá ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, sempre se identificando de onde você fala. Tá joia? Então vamos aqui logo, sem delongas, para a primeira pergunta. Olá, professor José Cobori, tudo bem? Meu nome é Jonathan, eu sou de Mauá, São Paulo. Queria primeiramente agradecer por todo o conhecimento transmitido pelo senhor através das suas redes sociais. Sou leitor também do seu livro. Parabéns por todo o conteúdo. Minha dúvida é em relação a aluguéis de ações e fundos imobiliários. Gostaria que o senhor decorresse um pouco o assunto a respeito de direitos e deveres do portador, né, da ação e direitos e deveres de quem está alugando. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa modalidade. Muito obrigado. Bem, vamos lá, Ed. Jonathan, né? De Mauá. Essa vai ficar logo para o seu retorno aqui, Ed. Você começa. Vamos lá então, Jonathan. Eu acho que a gente já até comentou essa temática em outros podcasts. Vou tentar abordar aqui de uma maneira complementar. Então, o aluguel, né, seja de ações ou de fundos imobiliários, ele basicamente é você emprestar, né, um ativo seu que está lá parado na corretora para alguém que quer utilizar aquilo ali, né, com uma operação mais de curto prazo. E por que a pessoa faz isso, né? Primeiro, você faz isso porque isso vai te dar ali uma renda adicional, né? Vai ter uma cobrança de uma taxa para você ceder esse ativo para essa pessoa. E a pessoa ela topa fazer isso porque às vezes ela não tem um montante ali, né, para montar uma operação coberta, então ela prefere pagar esse aluguel para alguém que tem esse ativo. Ela faz essa operação e depois disso, né, ela espera ganhar, né, acima do que ela vai ter que te pagar, e aí depois desse tempo ela te devolve esse ativo. Então meio que você cede temporariamente aquela ação, aquele fundo imobiliário, ele ainda é seu, mas se você acompanhar na sua corretora, você vai ver que ele desaparece. Então você tem lá 1.000 ações de Petrobras e você decidiu emprestar 500 para outro investidor. E aí você vai ficar com um saldo só de 500 lá. Esses 500 vai passar, né, para a mão dessa outra pessoa, e depois que o contrato é encerrado, esse ativo retorna lá sobre o seu domínio, digamos assim. Geralmente esse contrato padronizado é de 30 dias, então geralmente ele renova automaticamente, né? Algumas corretoras dão opção ali para você não renovar. Isso vai mudar muito de corretora para corretora, então não tem como setar muito aqui o padrão, porque isso pode mudar muito, né? Dependendo de qual que você utiliza. E geralmente, né, hoje, você consegue, ambas as partes, tanto quem emprestou quanto quem tomou, vocês poderem encerrar aí o contrato antes do vencimento. Então é até uma coisa que você tem que ficar de olho aí, quando você estiver pensando em fazer, né, você for fazer, justamente se você tem essa cláusula aí de eventualmente você poder encerrar esse aluguel antes do momento acordado. E aí você pegou muito na questão, né, da sua dúvida, os direitos e deveres, né, quais são os pós e contras, quais são as vantagens e desvantagens. Então basicamente quando você empresta a sua ação, você perde o direito de voto, né? Você não pode participar das assembleias. A gente, como investidor pequeno, investidor pessoa física, de varejo, isso não vai interferir tanto, né, no nosso dia a dia. A gente tem uma parcela muito, muito pequena ali da empresa, então a gente perdeu o direito a voto e participar das assembleias.
isso não vai mudar muita coisa, mas talvez para um gestor lá, um fundo grande, talvez não faça sentido, né, ele ganhar uma renda a mais ali alugando, sendo que ele vai perder o direito ali de às vezes trocar o CFO, o CEO. Então isso vai depender muito da proporção que você tem, né, ver se vai fazer sentido você perder esses direitos ou não. Você perde a liquidez de vender a ação durante esse período, então justamente por isso que eu falei daquela questão lá do contrato, né, então fiz um empréstimo lá, um aluguel de 2 meses. Durante esses 2 meses você não vai poder vender a sua ação caso não tenha esse contrato aí de você fazer esse encerramento, né? Ou seja, se eventualmente você precisar desse dinheiro, precisar liquidar, você não vai conseguir, né? Porque esse ativo ele é seu, mas não está em sua posse. E aí um mito, né, que muita gente acha que acontece a partir do momento que você empresta, você não recebe os dividendos. Na verdade, você recebe, né? Os dividendos é de quem é a ação e nem de quem pegou, e não de quem pegou emprestado. Então, os dividendos, né, você pode ficar tranquilo que enquanto você tiver com esse ativo, você que vai receber e não a pessoa que pegou emprestado. E qual que é a desvantagem, né, de você fazer isso? É que é muito operacional, então você vai ter que ficar lá diariamente ou mensalmente vendo a quantidade que você quer emprestar, o prazo que você quer acordar, a taxa que vai ser remunerada, tem que ficar renovando. Depois lá na virada você vai ter que ficar fazendo essa declaração, ativo por ativo. Então talvez o rendimento a mais que você vai ganhar ali, talvez não compense esse tempo, essa dor de cabeça que você tenha a mais. A não ser que a sua corretora, né, hoje a maioria oferece a custódia remunerada. Então você dá lá um aceite, a corretora vai ficar fazendo essas transações por você e ela vai comer, né, um pedaço dessa rentabilidade. Então 25%, 30%, às vezes 50% do que tiver lá de rentabilidade do aluguel, ela vai tomar para fazer toda essa parte chata operacional e te repassar a diferença. Então isso só vai compensar se você é um investidor aí mais de médio e longo prazo, você sabe que não vai mexer nas suas ações por agora, né, não vai precisar vender, mas basicamente, né, revisando aí e encerrando aqui a sua dúvida, é justamente isso, né, você vê os pós e contras, entender um pouco ali mais a fundo, vendo se faz sentido para o seu perfil, para o seu momento de investimento, ponderar tudo isso e tomar sua decisão aí se faz sentido alugar suas ações ou não, ou fundo imobiliários, né, que é uma operação recente, apesar de não ter muita liquidez, ações já não tem muita, né, talvez a rentabilidade ali seja muito pouco, ou às vezes você vai querer alugar e não vai ter ninguém ali na outra ponta querendo pegar emprestado. Legal, Ed. Então, bem respondido aqui, que eu já vou sem mais delongas aqui para a segunda pergunta. Professor, tudo bem? Meu nome é Guilherme Pavan. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento, com a Selic nas alturas, se eu considerar o custo do capital de terceiros como uma média da expectativa do mercado para o CDI em 5 anos, por exemplo, mais um spread, e o custo de capital próprio usar o CAPM em dólar, eu usando parâmetros das empresas e Bolsa dos Estados Unidos e depois convertendo para reais, tenho encontrado um KD, que é o custo de capital terceiros, né, custo de dívida, maior do que o CAE, que é o custo do equity, né, o custo do capital próprio, para empresas com beta menor que 1, mesmo com o benefício fiscal. O risk-free dos Estados Unidos, T-bonds de 10 anos, está muito mais baixo que a Selic? É normal isso? Obrigado. Bom, Guilherme Pavan, vamos lá. Você só pergunto sua dúvida aqui. Na realidade, você misturou 2 conceitos e depois você perguntou se a taxa livre de risco dos Estados Unidos, os T-bonds de 10 anos, né, está muito mais baixo que a Selic. É normal isso? É extremamente... O anormal seria o inverso, né? A taxa livre de risco dos Estados Unidos sempre, há muito tempo, acho que historicamente o Brasil nunca teve uma taxa mais baixa do que a taxa do livre de risco dos Estados Unidos, né? Os T-bonds de 10 anos os títulos do Tesouro Americano que inclusive nós utilizamos para fazer o custo de capital próprio em dólar. Então acho que, bom, respondido isso, é muito normal, né? O risco do Tesouro Americano é o menor risco do mundo, né? Então nada mais natural do que os T-bonds ter uma taxa menor do que a nossa Selic, tá? Então, Guilherme, agora o resto da sua pergunta você misturou, né? Você está fazendo o risk-free com a taxa Selic, usando a expectativa de mercado para o CDI em 5 anos, e depois pegando o retorno do mercado, né? O prêmio de risco do mercado, utilizando os dados da Bolsa Americana, ou seja, do mercado americano. Você está fazendo uma parte já em reais, está fazendo a parte
do retorno de mercado em dólar e depois está transformando essa parte em reais. Ou você faz tudo em reais, tá? Ou você faz tudo em dólar. Eu costumo fazer tudo em dólar e depois transformo em real, né? Faço o custo de capital nominal em dólar, ou seja, você pega o risk-free americano, pega o retorno de mercado americano, utiliza lá o CAPM, né? Pega o beta do setor que você está utilizando, desalavancado, realavanca pela empresa que você está avaliando. Depois que você achar o custo de capital nominal em dólar, você transforma para o real, tá? Você está já fazendo só a parte do retorno de mercado em dólar, né? Você está fazendo, então, na realidade, teoricamente, você não está fazendo da forma correta, tá? Ou você faz tudo em reais, né? No meu livro, se não me engano, no apêndice, o Ed me corrige aí se eu estiver errado, eu tenho uma parte que eu ensino a fazer o custo de capital nominal em reais. Não sei se tem no livro, mas pelo menos no curso de valuation que eu dou, eu ensino a fazer das duas formas, né? Custo de capital nominal em dólar e custo de capital nominal em reais. Tá ok, Guilherme? Então é isso. Faça tudo em dólar. Pegue o risk-free americano e pega o retorno de mercado americano e o beta do setor lá americano. Tudo no site da Moderna você encontra, né? Desalavancado e realavanca pela relação dívida-equity da empresa que você está avaliando, tá ok? Ou faz tudo em reais. É isso. Ed, alguma coisa aí a acrescentar, não? Só passando para o Guilherme e para os demais ouvintes, né? A questão de que existem várias formas de você calcular o custo de capital próprio, várias formas de calcular, né, o custo de capital de terceiro e uma premissa ali da taxa livre de risco. Então, cada analista, cada investidor pode utilizar a metodologia que acredita, né, ser mais dentro da realidade ali do case que você está utilizando, mas ficar atento dessa questão de misturar, né, as metodologias. Então, como o professor falou ali, se você está utilizando um dado americano, talvez você manter o restante dos outros dados, né, como benchmark lá dos Estados Unidos, faça mais sentido do que você utilizar algumas em reais, outras em dólar. Então, acabar tomando cuidado, né, para não misturar essas metodologias aí, porque isso pode tornar um pouco, academicamente, digamos assim, né, errado. Ok, Ed, obrigado aí por acrescentar isso. Guilherme, espero que a gente tenha te ajudado, tá ok? Vamos aqui à próxima então, Ed. Fala, professor Jacoburi. Boa tarde. Aqui quem fala é o Daniel. Eu sou de Embu-Guaçu, interior de São Paulo. Estou com uma dúvida a respeito dos juros dos tesouros. Esse juros que a gente coloca automaticamente para ser reinvestido, o valor da taxa de rendimento é a que foi contratada ou seria a taxa atual? Muito obrigado desde já. Li seu livro, análise fundamentalista, e sou fãzaço dos seus conteúdos. Trituro todos os conteúdos que o senhor posta. Muito obrigado, parabéns. Legal, Daniel. Fico lisonjeado e feliz em ser útil. Essa aqui é bem técnica, Ed. Vou passar para você responder. Você está no auge aí, né, da aquisição de conhecimento. E, obviamente, já está comigo há algum tempo, né, e estudando e lendo. Vou deixar isso aí com você. Vai lá, Ed. Vamos lá, Daniel. Então, na verdade, isso é uma dúvida que eu já tive alguns alunos, né, que perguntaram sobre justamente isso, se o reinvestimento ali seja em novos aportes ou o reinvestimento automático, né, do cupom que você recebe, se vai ser a taxa no momento que vai ser reinvestido ou se vai ser a taxa que você fez o primeiro aporte ali inicialmente no Tesouro Direto. Então, tanto novos aportes quanto os juros recebidos sempre vai ser a taxa atual do mercado. Então, você comprou lá um pré-fixado com um cupom, um determinado valor, e aí quando você pegar esse dinheiro, né, ou fizer um novo aporte, o que você vai ter de rentabilidade dali para frente é no momento daquele novo aporte, não no primeiro que você fez. Então, sempre estar atento a isso, né? Inclusive, isso é chamado de risco de reinvestimento, ou seja, você não conseguir aplicar a taxas nas mesmas condições que você fez inicialmente. Então, você pode ser beneficiado, né, da taxa estar melhor, ou você pode ser prejudicado e a taxa estar pior. Então, isso é chamado aí de risco de reinvestimento. O pessoal que gosta de matemática financeira, né, isso é ajustado lá na TIR modificada. Então, a TIR normal, ela considera que todos os fluxos que você vai receber, você vai ter a mesma rentabilidade lá que você calculou, mas a gente sabe que no dia a dia isso não acontece, né? Talvez você comprar o título hoje, amanhã já vai estar diferente.
Então, justamente por ter essas oscilações aí de mercado, as rentabilidades vão ser diferentes. Então, de fato, né, o que você vai receber vai ser no momento aí que você tiver esses juros reinvestido, ou você fazer novos aportes. Hoje em dia, o Tesouro Direto ele dá essa possibilidade, né, de você tentar automatizar isso aí. Então, a partir do momento que entra lá o valor, ele já compra o mesmo título, ou você deixar lá automatizado para mensalmente, né, ele ficar comprando R$100, R$1.000 ali, do mesmo título que você tem, mas aí, né, justamente essa é a diferença. E aí, até para complementar, justamente essa questão dos juros semestrais, né, muita gente pode ficar tentando entender, às vezes não conhece, né, esse sistema de cupom do Tesouro. Ele é como se fosse um dividendos, né, você recebe uns juros antecipados ali antes do recebimento total lá do vencimento. Então, o Tesouro IPCA você ganha 6% ao ano, e o pré-fixado com cupom você ganha 10% ao ano, né? Só que isso é pago semestralmente. Então, você vai pegar essa taxa aí, equivalente a de 6 em 6 meses, para você ver ali quanto de fato você vai receber, quanto que vai pingar lá na sua corretora. E para você saber quais são os dias, né, que você vai receber, é só você ver a data de vencimento lá do seu título. Então, eu comprei um título de 2030. Então, como ele termina em ano par, o recebimento é sempre 15 de fevereiro e 15 de agosto. E se você comprou um título com vencimento ímpar, né, 2031, você vai receber todo 15 de maio e 15 de novembro, ou seja, de 6 em 6 meses aí você vai receber. Para você saber essas datas, justamente olhar ali o final do vencimento, para você saber quando que esse dinheiro vai entrar. E caso você automatize lá no Tesouro, né, vai ser quando ele vai reinvestir o dinheiro por você. Legal, Ed, muito bem detalhado. Pessoal, ele leu, acho que a próxima pergunta aqui, praticamente todo mundo fez a pergunta hoje, leu o livro, né? Vamos então aqui à última pergunta. Boa noite. Primeiro eu gostaria de parabenizar pelo seu livro, muito didático, gostei muito. Agora gostaria de fazer uma pergunta sobre fluxo de caixa descontado, mais especificamente sobre a necessidade de capital de giro. Na página 123, tabela 7.11, foi lançada a NCG para todos os anos seguintes com valores crescentes. Pois bem, minha dúvida é, se você jogou toda a necessidade de capital de giro no primeiro ano para os próximos anos, não seria somente a possível diferença da necessidade de capital? Ou seja, já houve a retenção do fluxo de caixa livre a NCG no primeiro ano? Bem, vamos lá, você tem toda a razão. Novamente que não colocou o nome, né? Deixa eu te explicar. Até agradecendo, né? Todos, como falei pro Ed, todo mundo que mandou a pergunta aqui praticamente leu o livro. Então, para quem tem interesse aí, geralmente aqui na descrição do vídeo tem os links aí para comprar o livro, né? Na Amazon, nas livrarias aí virtuais, tá? Tem todos os links aqui para você encontrar o livro e receber aí na comodidade do seu lar. Mas vamos lá, você não colocou o nome aqui, deixa eu te responder. Você tem toda a razão, esse é um erro que foi numa planilha, né, na edição do livro, que inclusive já foi solicitada a correção já há muito tempo para a editora, né, mas acho que ela espera acabar a edição, né, a impressão, como o livro, tecnicamente, né, para os livros técnicos, a editora considera que venda bem, né, geralmente esse livro técnico não vende muito bem. Mas o meu, acho que até pelo canal aqui, pelos meus cursos, ele acaba tendo uma boa saída. E a editora, quando fez essa segunda edição, ela já, acho que imprimiu muito até para ter esse custo reduzido. E ela vai esperar acabar, né, essa impressão dessa segunda edição aí para fazer essa correção. Mas você está certo. Só explicando aí para quem tem o livro e para quem também ficou com essa dúvida, acho que alguém já tinha mandado nas redes sociais isso aí, o pessoal já tinha respondido, né? Que o que você falou é exatamente isso, né? O que você joga no seu fluxo de caixa é a variação na necessidade de capital de giro, né? Então, você tem uma necessidade hoje, ano 1 de 10, no ano 2 de 11, então você pega a variação do ano 2, do ano 1 para o ano 2. Então, é ano 2 menos ano 1. Né? Você já tem 10 no caixa como forma de capital de giro. Você precisa de 11 no ano que vem, você vai depositar mais 1.000, tá ok? Então, no fluxo de caixa descontado, a necessidade de capital de giro, que está lá no fluxo de caixa de investimentos, é a variação na necessidade de capital de giro, tá ok? Nessa tabela que está no livro, ele tem, na realidade, ele está com toda a necessidade de capital de giro, não só a variação, isso está correto. A sua observação, isso já foi solicitada a correção na editora, tá ok? Então, exatamente o que você falou, né? Você já depositou, não que você depositou quando a gente está falando de projeto, avaliação de projeto, né? Como você está avaliando uma empresa, você já pega sempre a variação, né? Você está projetando
o crescimento da empresa, desse fluxo de caixa a partir do ano que vem, você já está considerando a sua variação, porque inevitavelmente já tem o dinheiro lá reservado para o capital de giro. Não, tá ok? Se for uma empresa que não tem, aí tudo bem, né? Você tem que fazer os ajustes lá, mais partes do pressuposto, até porque para você achar esse número, o que você faz? Ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Eu já falei aqui algumas vezes, se você for simplificar, né, 2 contas do ativo e 2 do passivo, porque é operacional, porque ele faz parte do ciclo de negócios da empresa. Então você tira as contas financeiras, né, o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro, coloca só o operacional. Então você pega lá clientes e estoques, ou seja, contas a receber estoques, menos contas a pagar e salários. Então você vai achar um valor ali, aquele valor é o que tem que ficar ali disponível no caixa da empresa para exatamente cobrir essa diferença de prazos, né? Nessa entrada e saída de caixa da empresa, tá ok? Então, variação na necessidade de capital de giro, tá ok? Ed, alguma coisa aí a acrescentar? É só para reforçar aí o pessoal que às vezes identifica alguns erros, né? É interessante às vezes passar aí para o e-mail do professor. Até a última vez que eu li agora, eu dei uma revisada, como mudou a editora. Às vezes a própria formatação ali de alguma imagem, alguma página ali fica um pouco meio estranha, né? Então isso já foi revisado, a maioria ali a gente identificou, passou para a editora, né? Para as próximas edições. Mas eventualmente, se vocês identificarem algum ponto de melhoria também, né? Aproveitar que a editora ainda não fez um novo lançamento, uma nova versão, a gente poder ajustar isso nessa nova que vai vir aí para frente. Legal, Ed. Então, pessoal, esse episódio fica por aqui. Ed, seja bem-vindo aqui ao seu retorno. O pessoal já estava sentindo a sua falta. Tá ok? Acho que no próximo episódio nós já vamos ter aí o resultado das eleições, né? E aí, obviamente, vai vir muitas perguntas aí, né, do cenário, o que o cenário dos eventos políticos influenciam nos eventos econômicos e, obviamente, na vida de todos, das empresas e dos trabalhadores, tá ok? Então, Ed, ficamos por aqui. Algum recado final? Não, só isso, só agradecer aí, tava com saudade de gravar. Infelizmente teve alguns problemas técnicos aí, principalmente de internet, né, professor? A gente não conseguiu fazer aí essas edições conjuntamente, mas eu aguardo vocês aí na próxima semana, provavelmente com cenário diferente, né? Vou mudar de Airbnb nesses próximos dias, mas a gente vai tentar manter aí a qualidade das respostas aí das perguntas dos ouvintes. Legal, eu também montei aqui um cenário diferente aqui no estúdio, né? Para quem está sempre acompanhando deve ter notado, tá ok? Então, todos de cenário novo. Pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, não se esqueçam, se identificando e de onde você fala, tá ok? Obviamente em locais silenciosos, porque tem muita pergunta que vem com muito ruído no fundo, não tem como colocar aqui no ar. Tá joia, pessoal? Acesse o meu site josecobori.com.br para ter acesso aí a novos conteúdos e a conteúdos extras que vocês não encontram, além daqueles que vocês encontram aqui no canal. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo episódio. Até mais, tchau, abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.